É verdade, Paulo Cana, os ouvintes da Rádio Nova Antena, já estamos junto aos balneares, junto do treinador que está naturalmente mais feliz. Boa tarde, Cipriano Madeira, treinador da equipa do Grupo União Sport. Cipriano, muito boa tarde. O União tinha aqui um jogo com uma equipa também do Conselho de Montemor, há sempre esta rivalidade, também este conhecimento, porque há jogadores de Montemor a jogar na equipa dos Corolense, jogadores da formação, um resultado final de 4-0, um primeiro comentário a esta partida. Primeiro, acho que foi um resultado extremamente justo. Não há nada a dizer sobre a capacidade que nós tivemos de desenvolver jogadas de ataque e de finalizar 4 vezes. Podíamos ter finalizado mais algumas vezes. Depois dizer que foi um adversário que nós sabíamos que se ia superar, porque, como disseste bem, houve jogadores que já envergaram a camisola do União, são do União, portanto estão a defender as camisolas de outro clube e que vinham aqui, tal como eu esperava, porque também alguns deles conheço bem, dignificaram a camisola dos Corolense e vinham aqui na tentativa de levar daqui pontos. Portanto, não conseguiram, porque o União fez uma exibição muito boa. Portanto, foi boa na posse, foi boa na criação de situações de finalização, quer pelo corredor central, quer pelos corredores laterais. Teve uma fase de construção logo a partir do guarda-redes, sempre com critério. Quando não conseguiu conseguiu numa segunda fase de construção no meio campo adversário também com critério. Foi pena ali o último passo, ou o último remate, não ter saído de acordo com as pretensões que nós temos e com aquilo que nós treinamos e com o afinco que foi o empenho dos atletas. Mas ficou os 4-0, foram 3 pontos, nós estávamos muito empenhados e isso notou-se aqui. Portanto, mais uma vez quero destacar o empenho de todos os jogadores, dos que chegaram de início, dos 3 que entraram, mesmo com poucos minutos de utilização, mas deram sempre o seu máximo. Portanto, isso é que faz o Grupo União Sport faz isto e são estas coisas que nos deixam satisfeitos. Logicamente que a ganhar ficamos mais satisfeitos ainda. Portanto, agora vamos descansar e vamos trabalhar para o próximo jogo. O União volta a ganhar por números dilatados, embora apenas nesta ponta final, fruto daquilo que até estávamos a falar em off, com um grande caudal ofensivo, vence por 4-0, volta a não sofrer golos, desde, se não estou enganado, a partida dos Canaviais, que o União não é batido, teve o empate a semana passada perante um adversário muito difícil no Lusitano. É uma equipa que está muito consistente. Sim, nós temos vindo a mostrar essa consistência já desde o início da época, apesar de haver aqui e ali alguns jogos com menos ímpeto ou com menos conseguidos, digamos assim, mas eu acho que, e não querendo fazer balanço já, porque o balanço faz-se no final, agora, até aqui há que enaltecer a postura da equipa e o trabalho que esta rapaziada tem desenvolvido desde o dia 20 e qualquer coisa de agosto. Já temos cerca de 100 treinos, portanto já temos aqui muitos jogos com um plantel relativamente curto, mas que toda a gente tem tido o compromisso e hoje mais uma vez demonstramos perante as pessoas que aqui estiveram que estamos aqui para lutar pelos jogos todos. Este não fugia à regra, superámos-nos mais uma vez, vamos nos superar na terça-feira no treino e assim sucessivamente para ao domingo dar alegrias a nós, aos nossos sócios, aos nossos simpatizantes, às pessoas que gostam da União, e estamos todos unidos e prontos para os embates que aí vêm. Obrigado, Cipriano Madeira. Ficam as palavras do treinador da equipa do Grupo União Sport. Eu vou já até aqui ao banco da equipa dos Corolense para falar com o treinador Luís Patrão, para trazer as suas opiniões à reportagem da Rádio Nova Antena. Luís Patrão, muito boa tarde. Depois da semana passada de uma derrota caseira com algumas razões de queixa, ou com muitas razões de queixa por parte da equipa dos Estrelas Corolense, hoje um derby em Montemor, jogo entre os Corolense, o Grupo União Sport, equipas com objetivos diferentes. O resultado final de 4-0 favorável à União. O que pareceu este jogo? Antes de mais, começar pelo último jogo. Penso que nós começámos a perder este jogo no jogo passado, porque vimos privados, pelo menos, de um jogador, portanto, essencial na manobra da nossa equipa, que é um dos centrais do Roque, que justamente foi expulso pela equipa de arbitragem. E hoje viemos aqui com o intuito de tentar retardar ao máximo o gol da União, tentar procurar as saídas rápidas e procurar o espaço que a equipa da União nos poderia dar nas costas. E pronto, mas penso que, relativamente ao jogo, penso que é um resultado extremamente pesado para aquilo que as duas equipas fizeram. Nós sabemos que depois de aparecer o primeiro golo, que foi relativamente cedo para aquilo que nós tínhamos planeado,
e o segundo gol no início da segunda parte nos penaliza de uma forma equívoca. O terceiro e o quarto gol já são fruto do balanceamento da nossa equipa, de querer fazer o 2-1 e de querer levar alguma coisa deste jogo. Mas, é como digo, penso que o resultado é pesado e que entre os meus jogadores entregaram-se, deram o corpo às balas, mas pronto, quando nós temos algumas limitações dentro do grupo e sabemos que temos que andar a compensar posições com os jogadores adaptados, as coisas tornam-se muito mais difíceis, e até porque estamos a jogar, na minha opinião, contra o mais forte candidato a ganhar esta elite. Como sabem, 5 ou 6 jogadores desta equipa foram meus jogadores, sei o caráter que eles têm, e sabia que era um jogo extremamente difícil. Por isso, parabéns à União, mas o campeonato não acaba aqui, os nossos objetivos estão bem de pé, e é por eles que vamos lutar até ao fim. Olhando de uma forma mais lata para o campeonato, este é um jogo que nada belisca certamente aquilo que é os objetivos dos Corolenses. Os Corolenses que vai ter jogos agora com outros candidatos, mas a equipa dos Corolenses naturalmente perfeitamente convicta de que pode garantir a manutenção nesta divisão de elite. Sim, nós sabíamos à partida, quando demos início a este campeonato, quais eram as dificuldades que se avizinhavam. Depois tivemos uma série de circunstâncias durante a época em que nunca conseguimos ter, e relembro que o único jogo em que nós conseguimos ter o plantel todo disponível foi o jogo com o Vila Olivense, que ganhámos 2-1 em casa. De resto tem sido sempre ou por lesões, ou por castigos, ou porque motivo ou por outros, razões profissionais, que nunca permite ter a equipa toda. Mas eu não gosto muito de me lamentar com esse tipo de coisas. A equipa tem caráter, a nossa equipa tem valor, e quando estamos todos, as coisas são de uma maneira. Quando não estão os jogadores todos, quando o treinador não consegue escolher os melhores para cada jogo, torna-se muito mais difícil, mas tem intactos, e nós vamos até ao final, sabendo que, jogando com estes candidatos que se avizinham agora, os Canaviais e o Redondense, que nenhum deles penso que tem a vitória garantida, porque esta equipa, como digo, tem caráter e vai lutar pelos pontos do primeiro ao último minuto, tal como fez aqui, apesar do resultado, como digo, ser pesado. Obrigado, Luís Patrão. Felicidades para si e naturalmente para o Grupo Estrelas Corolense, equipa do Conselho de Montemor. Pois é, meus amigos, a tarde cai, apesar dos dias já estarem muito maiores, muito sol ainda aqui a inundar o relevado natural do 1º de maio, em muito melhores condições do que há algum tempo atrás. A União cumpriu a sua missão, se assim se pode dizer, de averbar os 3 pontos, levar de vencida esta aguerrida equipa do Grupo Estrelas Corolense, que vive esses momentos complicados de lesões e de algumas situações que não deixam muitas vezes as soluções que o treinador desejaria, como o Luís Patrão acabou de referir. União que dominou o jogo, na minha perspectiva, de uma forma quase que total, com a equipa dos Corolenses a ter uma reação interessante, nomeadamente a partir, não logo do segundo golo do União, quando o Rui Pereira fez o 2-0, logo aos 48 minutos, a União depois teve algum caudal que poderia ter chegado a um terceiro golo, mas isso não aconteceu. A equipa dos Corolenses depois a ter um período em que ameaçou por algumas vezes a baliza do Grupo União, na retina um mergulho de cabeça de João Charrua, que poderia eventualmente ter batido o guarda-redes Nuno Brás, mas que acabou por cabecear para cima. O União voltou a tomar conta do jogo, Cipriano Madeira refrescou a sua frente de ataque, saiu primeiro Tony Cabrita e depois Rui Pereira, as entradas de Nuno Silva e Cláudio Neves, e seriam esses 2 homens naturalmente municiados pelo seu meio campo ou pelos seus colegas de equipa que estariam na origem do terceiro e do quarto gol. 2 jogadas quase que a papel químico, Cláudio Neves pela direita a ir até quase que ao fim, a servir depois Nuno Silva, que no coração da área bateria inapelavelmente o guarda-redes João Sousa em mais 2 situações, chegando ao 4-0 final, numa partida em que o União voltou a ter aquela pecha, mas eu já vou falar um pouco sobre isso, aquela pecha de no último cruzamento, no último passo, na última assistência, ou de quando em vez de não conseguir ter mais gente, mais poder de fogo na área, perder algumas situações de gol. Mas realmente vou falar um pouco sobre isso, que se pode dizer, que se pode lamentar perante uma equipa que está a fazer o campeonato que a União está a fazer. Depois do empate a uma bola nos Canaviais, já lá vão 4 jogos em que a União não sofre qualquer golo, em que, tirando a exceção da semana passada, em que o empate a 0 bolas no Luís Débora é um resultado perfeitamente normal, e até só dizer que tem alguma positividade, para lá ter sido um resultado justo, mas em que a União vai levando vencido aos seus adversários, ganhando por 3-0, ganhando por 4-0, enfim, com maior ou menor dificuldade, os jogos cumprem-se ao longo dos 90 minutos e a União vai também nesse patamar, somando alguns golos, como aquilo que tem vindo a acontecer. Marcou 4 em Borba, marcou 3 ao Portel, hoje volta a marcar 4, é uma equipa que realmente está, parece-me a mim, ou continua a estar, num bom momento, apesar da época ir longa, apesar do plantel ser algo curto, como diz Cipriano Madeira, e como nós sabemos, apesar de alguns jogadores que são fulcrais nesta equipa terem muitos e muitos minutos nas pernas e, naturalmente, isso também tem os seus reflexos. Fica então praticamente tudo dito desta vitória do União 4-0, que é nada política na minha perspectiva, aquilo que é a grande luta dos Corolenses, que vai seguidamente chegar com Canaviais e Redondense, mas que depois
irá ter um conjunto de jogos com equipas mais do seu campeonato, se assim se pode dizer, a equipa dos Corolenses, que então deixou aqui uma boa imagem, porque se bateu de uma forma galharda, como aliás já seria de se esperar e já se saberia, bateu-se de uma forma galharda, tentou evitar, sofreu um golo muito cedo, tentou evitar que o União chegasse cedo a um segundo golo, conseguiu, mas logo aquele golo, o 2-0 ao início da segunda parte, complicou um pouco ou em muito a sua vida para aquilo que viria a ser o seu desenlace final, apesar do terceiro e quarto golo surgirem já nos últimos minutos da partida, que o União venceu de forma justa, mais golo, menos golo, passaria por aí, mas venceu de forma justa. Fica tudo dito. Duarte acabou por ter uma arbitragem tranquila, fica duas notas. Uma da equipa de futsal do Grupo União Sport, que ao intervalo vem mostrar aos seus adeptos a conquista da taça do Distrito de Évora, com alguns jogadores e alguns diretores a virem então aqui ao relvado do 1º de Maio. Depois a outra, e era assim que gostava de fechar, para a forma exemplar como os jogadores souberam respeitar num derby à moda antiga, mas sem exageros, durinho, viril, de quando em vez, até aí tudo bem, mas com os jogadores a saberem se respeitar, e isso naturalmente é sempre uma tónica bonita. Para a semana não há campeonato, mas há meias finais da Taça de Inês Vital. Coube ao Grupo União Sport receber aqui no estádio 1º de Maio a equipa do Lusitano Ginásio Clube para o grande jogo. A outra partida é o Redondense com o Monte de Trigo, certamente uma boa assistência no 1º de Maio, domingo, dia 20. Nós vamos cá estar, meus caros amigos, para levar todas as emoções aos ouvintes da Rádio Nova Antena para esse jogo entre o Grupo União Sport e o Lusitano Ginásio Clube.